Uma saudação a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu me apresento, meu nome é Rodrigo Damasceno e sou eu que ao longo de 7 encontros vou tratar com vocês de parte do processo penal. Agora, antes de começar já a matéria, né, porque esse é um curso que atravessa o ano, né, vamos terminar só em 2019, mas mesmo assim não se engane porque o tempo é curto, porque a matéria ela é muito densa e nós precisamos sempre aproveitar muito o nosso tempo. Mas eu não poderia começar esse curso, que nós ficaremos juntos, né, praticamente 2 meses ali, com muita intensidade, se antes parabenizar vocês. Eu não participei da primeira fase, né, não estava lecionando na primeira fase, mas eu corrigi, junto com o professor Michel, a prova da primeira fase e fiquei assustado. Porque você acaba, né? Sabe aquela coisa assim, vou tentar responder também direito administrativo. Me fudi. Né? Às vezes você consegue, mas ali eu, me quebrei, né? Então, assim, a prova realmente estava muito difícil. Então, quando você passa por uma prova como essa, isso mostra o valor do teu trabalho da primeira fase e te falo com total tranquilidade. A parte mais difícil já se foi. Porque estudar empresarial, filosofia, na boa, trabalho. Alguém gosta de trabalho aqui? Cuidado, se você levantar a mão, a gente expulsa você lá para cima, né? Não dá, né? Então, eu começo aqui parabenizando cada um de vocês. Agora você fala, mas é uma sacanagem isso. Porque ao longo da primeira fase inteira, eu tive a elite dos professores de penal e processo penal, Marcelo Lebre e o professor Michel, que não sei se chega no primeiro dia de segunda fase, estou eu aqui, que você nem me conhece. Não é verdade? É que realmente eu estava afastado. Aqui, meu último dia que entrei em sala de aula foi no dia 27 de maio e desde então eu estava ali em quarentena, estou voltando agora com vocês. Senhores, feita essa apresentação, vamos agora falar um pouquinho do materialzinho que vocês receberam, né? Porque não adianta começar já a trazer um monte de conteúdo sem primeiro trazer uma metodologia para vocês. E a metodologia me parece muito importante, porque eu ainda lembro muito bem quando eu comecei a fazer a minha segunda fase. Eu tinha muito tempo, porque eu tinha pego dispensa de tudo que você pode imaginar. Tinha muita energia, mas não sabia por onde começar. Assim, fala, começa por onde? Começo a ler uma doutrina, leio o código, o que eu faço? Não é verdade? Então a primeira coisa que você fará, e você que está em casa já pode até pausar aí teu vídeo, ok? E correr para a livraria. Por quê? Porque segunda fase não se acompanha sem o código. Agora que você me fala isso, professor. Né? Dá, né? Agora, por que é importante o código? Porque talvez essa seja a grande diferença entre a primeira e segunda fase. A primeira fase, a metodologia é meio que padrão. Você repete até a pessoa decorar. Meu amigo, aqui você não vai decorar quase nada. Eu posso colocar numa mão todas as vezes que eu vou pedir para você decorar alguma coisa. Até porque eu não confio em decoreba. A decoreba vale quando você está numa rede, descansando, tranquilo. Agora, quando você está com a tua vida, não é verdade? O peso de uma prova, você fala, meu Deus do céu, porque não se enganem. A primeira fase realmente é a mais difícil, e quem fala isso é estatística. Mas o nervosismo da segunda fase é incomparável. Por quê? Porque daí você tem o peso da primeira fase e da segunda fase. E o pessoal da repescagem, o peso aumenta. Porque daí é o medo de ter que se submeter tudo aquilo novamente. Então é nesse quadro que eu analiso você. Eu olho para você em 2 momentos. Um momento aqui em sala de aula, você em casa tranquilo, e um momento em sala de aula fazendo a prova. E fazendo a prova o nervosismo vem. Então assim, não adianta querer confiar que você decorou em um conceito, porque, cara, cá entre nós, você perguntar teu nome, você já não vai saber responder direito. Não é verdade? Então nós temos que ter o quê? Temos que ter ali uma base de segurança para vocês. E essa base de segurança é onde você vai voltar para poder conseguir pegar sempre o teu conteúdo, para poder, mesmo nervoso, mesmo naquela assim, não lembro mais nada, você vai resolver a tua prova. E a base está no teu código. Agora é claro, né, pessoal, que se você pega um código, eu já vou falar qual código você vai comprar, mas se você pega um código novo, se você levar esse código novo hoje para a prova, sem nunca ter usado esse código, isso de nada é a mesma coisa. Eu, particularmente, na minha graduação, não mexi muito em código. E quando mexia porque às vezes tinha algumas coisas ilícitas no meio e você tentava procurar. Mas não é isso. Mexer com código é organizar teu código. É tornar esse código uma arma contra o teu esquecimento.
Então, ao longo de todo o curso, sempre os professores vão buscar no código a marcação daquilo que foi dado em sala de aula. Aí, professor, mas como que eu vou achar? Porque daqui a pouco, né, você fica tudo em amarelo, um monte de clipes, e aí, como que fica? Fica tranquilo. Porque quem vai organizar teu código sou eu. Eu vou ter uma aula, vou ter um momento, antes do recesso, podem ficar tranquilos. Antes do recesso eu vou chegar aqui com o meu código, vou sentar ali, e eu, com meus clipezinhos, com meu lápis colorido, vou mexer com você, vou organizar o teu código. Ah, mas professor, mas eu sou muito ansiosa. Eu adoro já grifar meu código. Você pode grifar o que você quiser. Só cuidado, por quê? Porque quando eu for grifar os artigos, talvez isso te gere um pouquinho de frustração. Por quê? Porque, pessoal, e é esse o primeiro material que eu vou apontar para vocês, vocês receberam todos, você no online está aí no materialzinho aqui no lado, ok? A marcação de código lógico das cores, a lógica das cores. Essa lógica das cores, ela vai ter principal função quando eu for marcar os artigos das peças processuais. Então, só dar um exemplo, assim, até porque hoje, né, talvez a gente nem use isso, mas o nome da peça sempre vai estar em amarelo. As palavras para identificar, porque o medo de todo mundo que senta aqui é, meu Deus, qual peça que vai cair? Será que eu vou acertar a peça? Você vai acertar a peça? Até porque você vai ler as palavrinhas em verde, grifadas, que vão iluminar e você vai saber qual que é a peça que caiu. Nós temos o azulzinho, que são as formalidades, ou seja, porra, prazo. Será que tem rol de testemunha ou não tem? Vai estar tudo em azulzinho. Ou seja, você vai estar tão condicionado a isso, e não queira já aprender isso agora nesse momento. Você vai ter até dia 20 e pouco de janeiro, até o ano que vem, para poder já se habituar com essa marcação. E além disso, você vai ter nosso famoso moranguinho. Moranguinho é aquela cor, né, que é o destaque máximo, é aquela cor que você tem que prometer que se tiver alguma coisa grifada em moranguinho, você vai parar e vai ler com muita atenção. Esse é o primeiro material complementar que vocês receberam. Tudo bem, professor, eu acho que eu vou comprar meu código, você me convenceu. Qual código e qual material eu devo comprar? Vou começar a falar pelo código. E aqui quero deixar bem claro, mas muito claro mesmo, que eu não recebo um único real de nenhuma editora para poder fazer publicidade. Não recebo. E até fiquei chateado hoje, porque quando hoje eu fui comprar o código, paguei R$149. Pô, eu falei, pô, que merda, né? Comprar lá vai R$149, mas tem que comprar atualizado. E eu estou sugerindo para vocês esse código da Saraiva, não é porque ele é o melhor, não. Não é porque é o melhor. Até porque não tem grande diferença entre um e o outro. É claro, não vai pegar aquelas editoras fundo de jardim, né, que ninguém sabe, nem conhece. Mas se você pega lá, Saraiva, RT ou qualquer outra, ok? Atlas, ou seja, o conteúdo é o mesmo. O que me importa só é que eu precisava trazer para vocês uma indicação de código. Porque quando eu não trazia isso, o pessoal fala assim, mas qual que eu compro? Então assim, eu vou seguir esse código aqui. O que significa eu seguir esse código? Você com outro código vai acompanhar minhas aulas? Vai, 100%. A diferença é que quando eu abrir uma página aqui, por exemplo, o artigo 72, eu já falo, ó, página 1300. Mas você que está com outro código, basta você fazer o quê? Ir no artigo 72. Não tem diferença nenhuma em relação a isso. Prejuízo é nenhum. Agora, prejuízo haverá se o teu código não estiver atualizado. Daí é um pouco complicado. Então eu buscaria, eu sei que é 149, 150, dependendo, eu não sei se eu tive desconto por ser professor, mas deve ser isso, que é 150, eu não sei quanto que é o código. Mas isso aí, em torno disso, eu sei que é ruim, porque vocês já gastaram muito dinheiro para estar aqui. Inclusive esse curso aqui não é barato. E saiba que nós faremos de tudo para honrar cada real que você depositou aqui. Mas assim, pessoal, agora não é hora de brincar não, né? Porque se você é surpreendido, lá no dia 20 de janeiro, com uma questão que envolve uma atualização do código que você não tem, meu amigo, dia 20 vai ser um dia triste. Agora, como que você vai saber se o código está atualizado? Esse aqui está atualizado. Mas como eu não quero ficar restrito a ele, a regra do edital é muito clara, isso que está no materialzinho, lá no tópico pessoal 5. Ok? Lá no item C fala, como que eu vou saber se esse código está atualizado? Basta que a atualização dele tenha sido feita até 18/9 de 2018, que foi a data da publicação do edital do nosso certame. Aonde que eu vejo isso? Nas primeiras páginas, você já vai lá,
está lá, data do fechamento, ou seja, data da atualização. Ele te garante a atualização até aquele dia. Professor, mas será que eu devo comprar esse Vadmecum ou será que eu devo comprar um 3 em 1? Essa é uma outra pergunta que todo mundo faz. Até porque eu, particularmente, gostava de 3 em 1, aquele Código de Processo Penal, Penal, Constituição e mais leis. Dá a tentação de pegar ele. Só que quando o professor Michel vier falar para vocês de recurso especial e extraordinário, e ele chamar o novo Código de Processo Civil, daí quem está com 3 em 1 já fica desesperado. Então eu vou no Vadmecum mesmo, porque tem o Código de Processo Civil, a gente vai utilizar para algumas outras situações, então particularmente eu prefiro o Código Vadmecum, porque tem todo o conteúdo que eu preciso para fazer a minha prova. Paralelo a isso, o que mais que eu devo trazer nas minhas aulas? Eu vou trazer já o código, o pessoal do presencial fica tranquilo, ok? Porque hoje eu vou dar um monte de artigo para vocês, vou grifar um monte de artigo para vocês, mas o pessoal presencial sempre vai ter esse código aqui na frente. A gente compra o código para isso, porque eu deixo ele aqui para frente. Sabe aquela coisa, você ficou na dúvida, pô, será que eu grifei certo, tal? Você vai vir aqui no código, vai lá, leva para o teu cantinho, você pode depois simplesmente copiar aquilo que foi feito. Tá bom? Agora, cuidado na hora da marcação por conta própria. O edital é muito claro, e se você pegar a tua apostila, pessoal, a apostila ela traz as regras do edital. Página 6 da tua apostila em seguinte, você tem ali, ó, formalidades do edital. São formalidades que muitas vezes você nem sabe. Nunca parou para pensar de quantas horas que eu tenho, 5. Quantas questões, tem gente que está pela primeira vez aqui, são 4. Ou seja, são regras que valem a pena serem lidas. Até porque 2 páginas, numa página e meia, você consegue ler rapidamente. Agora o que me interessa é a página 7, que fala sobre a regulamentação daquilo que é proibido ou permitido quanto ao material. É evidente que todo grifo que será feito aqui, toda marcação de código que será feita aqui, é uma marcação já muito treinada. Né? Por mais que eu tenha ficado um tempo fora, mas assim, eu estou dando aula aqui desde 2007. Brinco que quando eu chego na vara criminal aqui em Curitiba, acho que 90% dos novos advogados foram meus alunos. Ok? Então, na verdade, não é nada de um acerto, vamos chutar para ver se vai dar certo. Não, tem uma razão de ser. Então, por isso que eu tenho muito medo quando a pessoa começa a grifar por conta própria. Agora, o que você está proibido de fazer, pessoal, é, sobretudo, fazer anotação na mão. Sabe aquela coisa de criar conteúdo? Tipo, importante. Né? Ou, cuidado com a imputação. Não faz nada disso. Quem vai fazer essas remissões sou eu, e essas remissões só serão para artigo ou para as súmulas, e sempre em lápis. Não quero que você use caneta para fazer anotação no teu código. Por quê? Porque se porventura você precisar apagar alguma coisa, você apaga. Com caneta você não tem como apagar. E para grifar, eu pego uma caneta, sabe aquela da tentação de pegar essa canetinha tua ali, ó. Até combinei com você na entrada ali, ó, você trouxe a canetinha. Essa canetinha marca-texto pode ser utilizada, não tem qualquer problema no edital. Só que você já viu uma folha grifada com essas canetinhas? O que acontece no outro lado? Fica totalmente grifado também, não fica? Você grifa por tabela. Então, particularmente, eu prefiro que você compre e venha já com lápis e lápis de cor. Ok? Perfeito, pessoal? Tudo bem, professor? Então, nós já falamos do material, já falamos do código. E como que vai funcionar o nosso curso? O nosso curso, pessoal, ele é totalmente diferente da primeira fase. Porque a dificuldade é outra. Então nós não aproveitamos aulas da primeira fase. Eu sei que na concorrência, e aqui sem qualquer crítica a eles, tem gente que pega, veja a aula de apelação da primeira fase. Pô, isso aí para mim é lixo. Por quê? Porque, na verdade, a necessidade é outra. E tampouco basta eu passar, eu como professor de prática processual, não adianta, por exemplo, hoje e amanhã, dias nos quais nós vamos tratar da primeira peça, que é a peça queixa-crime, não adianta eu parar e dar toda a teoria, do A ao Z de como que faz uma queixa-crime. E depois largo você sozinho para fazer uma queixa-crime. Não funciona. É a mesma coisa que você pegar e ensinar uma pessoa a nadar. Nadar é assim, daí você joga o cara no rio, o cara vai afogar, não vai? Vai afogar. Então, nosso compromisso com vocês é sempre, quando ensina algum conceito, mostrar como que aquele conceito, aquela teoria é aplicada na prática.
E como que é feito isso? Você tem essa apostila aqui. Todos têm essa apostila, até porque foi distribuída ali na entrada. Essa apostila não se restringe apenas à minha matéria. Ela ultrapassa todo o meu conteúdo, conteúdo do professor Michel, que vai finalizar com você a parte de processo. Aliás, ele vai dar mais aula de processo do que eu mesmo. Vai dar aula de parte especial, legislação especial, Marcelo Lebre com teoria geral do crime e teoria da pena. E você vai perceber que nessa apostila aqui, pessoal, nós temos exatas 90 casos práticos para resolver com vocês em sala de aula. Isso aqui não é para ser protocolizado, não. Isso aqui quem vai fazer é o professor. Eu acabo uma parte da matéria com você, eu vou abrir a minha matéria aqui e vou resolver, vou mostrar para vocês como que se faz. Então, por exemplo, a queixa-crime, eu vou trazer para você o conteúdo e depois eu vou fazer com você uma queixa-crime passo a passo. Assim como vai ser na defesa preliminar, na resposta à acusação, nas alegações finais, e daí depois o professor Michel vai assumir com as outras peças. Ou seja, pessoal, essa apostila tem que ser trazida sempre para a sala de aula. Porque esses 90 casos, se você não conseguir resolver, você acaba ficando com uma dificuldade. E aqui vai uma dica. Quem tem muito tempo, cuidado, né? Porque às vezes a gente não aproveita todo o tempo. Você já pode, eventualmente, avançando naquilo que ainda não foi dado. Sabe aquela coisa? Até porque você já passou na primeira fase. Sabe aquela coisa? Vou tentar. Ah, eu não tive aula de apelação, mas tudo bem, dá uma olhada. Ah, vou tentar resolver a questão de teoria do crime. Vale a pena você tentar avançar um pouco, porque quando você resolve em sala de aula com o professor, parece tudo muito fácil, né? Agora, quando você quebrou a cabeça para resolver algo, você aproveita muito mais a resolução. Então, essa é uma das partes da apostila. Qual outra parte que essa apostila tem? Então, essa, evidentemente, é a parte mais importante, que é o estudo de caso, que começa na página 18 e seguinte. Vai lá no índice comigo, lá na página 2, tem o sumário. Noções introdutórias, pessoal. Seria muito interessante você, para a próxima aula, leia-se amanhã, se você desse uma lida, até porque cá entre nós, lê lá 7, 8 páginas não vai matar ninguém. Nessa noção introdutória, vamos falar desde formalidade do edital, vamos falar sobre a estrutura base de uma peça processual, matéria que vai ser abordada também em sala de aula. Ou seja, nada vai ficar só com você, a gente vai sempre resolver em sala de aula. Depois disso, vem algumas regras em relação às 4 questões. Tá? Chegamos nos casos, que são estudos de caso, e chegamos na última página, que é a página 3 ali, são as principais súmulas. Difícil você imaginar alguma prova da OAB que não cai a súmula. Então aqui nós trouxemos a separação das principais súmulas por matéria. Ou seja, uma mesma súmula pode estar em 2 lugares. Uma súmula que fala de competência de estelionato, por exemplo, vai estar tanto na parte de estelionato como na parte de competência. Esse é o material que nós trouxemos para vocês para acompanhamento da sala de aula. Paralelo a isso, então você já teve a teoria, você já treinou com o professor como que faz uma queixa-crime. Paralelo a isso, você vai ter várias peças para protocolo. Peça que você em casa, que está me assistindo, vai fazer sempre em casa. O pessoal do presencial vai fazer ou em casa ou algumas em simulado aqui em sala de aula. Eu não sei aonde você vai optar, porque eu sei que é difícil quem tem aula de segunda a domingo, né? Às vezes achar ali, aquele momento que você vai ter para ficar com o teu filho, por exemplo, é totalmente compreensível que você não queira vir aqui para a sala de aula fazer o teu simulado. Acho legal fazer simulado, acho muito importante. Agora, quem for fazer essas peças para protocolo, que vai ser entregue para você já na sequência, na outra apostila, outras peças. Sempre você vai ter uma peça e 4 questões, como se fosse a prova. Agora, é importante você fazer isso com a maior seriedade possível. Ou seja, mais próximo da realidade de uma prova. Você não vai fazer a tua peça e as tuas 4 questões pingadinho. Ah, eu vou fazer meia horinha agora, meia horinha depois. Não, isso aí é enganação. Porque toda vez que você pega e se afasta, teu inconsciente continua trabalhando nela. E vai ficar muito mais fácil resolver do que se você sentar numa tacada toda e fazer tudo. Você vai fazer em 5 horas, seu simulado não vai fazer em 5 horas. Você vai fazer em 4. Professor, mas são 5 horas a prova! Essa 1 hora é para que se der dor de barriga, caganeira, tremedeira, você vai ter 1 horinha a mais lá no dia da prova para poder, né, se recompor. Então são 4 horinhas. Tenta se isolar no local,
Começa e termina. Ah, mas professor, eu fui tão mal, eu tenho vergonha da minha nota. Vergonha do quê? Sinceramente, mas é que eu queria só tirar 10. E daí tirar 10, cara? O que me importa é no dia 20 tirar 9,5. 10 é esnobar demais. Então, assim, tem que protocolizar. Porque essa vai ser a tua única oportunidade. É a única oportunidade que você tem para alguém olhar a tua prova e falar, olha, tá ruim isso. Tem que fazer. E quando você perde o calendário, que depois vai ser explicado pela coordenação, se você perde o protocolo de uma peça, cara, não volta mais. Não adianta você achar assim, corrija. Não dá para corrigir, porque é uma banca de corretores que fazem isso. Então tenta, com prioridade absoluta, sempre fazer a peça e as questões do protocolo. Não dá para matar isso. Eu costumo falar que sempre quando acaba um exame, eu telefono para as pessoas que não passaram. De maneira aleatória, o Felipe lá de Rio Preto, aliás, um abraço pessoal de Rio Preto. Pessoal, o Felipe sabe disso. Sempre, me arranja lá 3 ou 4 alunos que eu quero ligar, pessoas que não passaram. E uma das reclamações que tem é, faltou tempo. Ou, puxa, eu na hora não conseguia desenvolver o raciocínio. Mas daí você fez as peças, fez as questões. Não, fiz só 2 simulados. Evidente que tem gente que não é, mas assim, a grande maioria assim, que não faz peças não consegue êxito. Então isso é um pressuposto básico. Não deixe de fazer isso, pessoal, porque eu quero que no dia 21, com o lançamento do gabarito preliminar, que sai dia 20 à noite, 20 de janeiro, já possamos no dia 21 já estar comemorando com vocês a aprovação. Ok? Feito isso, senhores, e só depois disso, passemos então para a nossa primeira parte da aula. Eu vou fazer um caderno com você o mais organizado possível, porque o caderno sempre acaba sendo o local em que sempre você vai começar a tua revisão de matéria em casa. Então eu vou abrir o primeiro tópico com você, que é a parte da ação penal. Agora, quando você fala em ação penal, senhores, eu já vou te antecipar que nós teremos 2 momentos dessa aula. Primeiro, nós traremos para vocês algumas questões teóricas, que não são inúteis, tanto é que se você pegar uma das questões do exame passado, caiu, por exemplo, a contagem do prazo. Então eu vou ter uma primeira parte teórica, em que eu vou trazer os elementos que eu vou utilizar na segunda parte para poder fazer a tal da queixa-crime. Ok? Então, eu peço a tua compreensão para que nesse primeiro momento, segurar um pouco a tua ansiedade. Eu sei que todo mundo quer, eu quero ver peça, eu quero ver peça. Calma, a gente vai ver peça. Agora a gente tem que construir os alicerces para poder colocar a prática ali em jogo. Ok? Então vamos lá. Ação penal. Primeira coisa que eu quero falar com vocês sobre a ação penal, e aqui eu sei que todos vocês já sabem disso, mas sabem na forma que é necessário para a primeira fase. Para a segunda fase, eu quero pôr isso no teu código. Ok? Eu quero falar das espécies. As espécies de ação penal. E, pessoal, e quando você fala em espécie de ação penal, basicamente o que eu vou abrir com vocês, e quem está em casa com código já pode abrir lá comigo, quem não está, anota o artigo, porque depois você vem aqui e copia como ficou a marcação, ok? É o artigo 100. É o artigo 100 do Código Penal, ou seja, já abre lá comigo, porque tudo aquilo que for dito aqui, você não vai precisar decorar, não. Vai estar no teu código. Ok? É o artigo 100 do Código Penal que vai trazer o conteúdo para nós. E este artigo 100, ele basicamente vai dividir a ação penal em 2 grandes modalidades. A ação penal pública e a privada. Professor, eu quero grifar. Calma, a gente já vai grifar. Agora, quando você fala em ação pública, pessoal, parece coisa boba, mas não existe nada de bobo. Quem propõe a ação pública, como regra, é o Ministério Público na forma de denúncia. Na forma de denúncia. E quando você fala em ação penal privada, quem é o titular? É o ofendido que propõe na forma de queixa-crime.
Então, até agora, o que você tem? Eu só lembrei com vocês, porque essa matéria você já sabe, que eu tenho ação pública e ação privada. Agora, aonde que está isso no meu código? Aonde que está escrito? Porque isso a gente leva como uma verdade absoluta, né? Isso desde a graduação você vai levando isso com, é verdade isso? Será que existe um artigo? Vamos abrir o artigo 100 para ler? Ok? Abre lá comigo o artigo 100, por favor, pessoal. Professor, não adianta falar abrir, porque eu não trouxe meu código. Tá? Artigo 100. O próprio título do artigo já é sugestivo. Ele fala o quê? Ação penal. Ou seja, né? Você pensa o seguinte, lembra que eu não quero decorar nada, né? Primeira coisa que está escrito aqui, ação penal, está escrito no código. E ele vai falar, a ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente declara privada. O que isso significa, pessoal? O que o caput traz para mim? O caput traz uma regra geral que eu já vou grifar com vocês. A regra geral é o seguinte, olha, senhores, a regra, quando o código não fala nada, se você pega o artigo 121 do Código Penal, que é homicídio, você vai ler na íntegra o artigo 121, ele não fala nada. Se o crime de homicídio é público ou privado, ele não fala nada. Ele não fala absolutamente nada. Mas no silêncio da lei, eu sempre vou interpretar a minha ação sendo pública incondicionada. Então, na ausência de qualquer menção, a regra, pessoal, a regra é que o crime seja de ação penal pública incondicionada, e quem fala isso é o artigo 100, no seu caput do Código Penal. E agora, Bin, se pudesse até colocar efeito sonoro, eu te chamo, pessoal, pela primeira vez no nosso curso, primeira de várias, eu te chamo a pegar o teu lápis de cor amarelo e vamos grifar esse artigo, não é verdade? Vamos já começar a grifar esse artigozinho aí, porque, ó, eu não posso perder conteúdo. Eu tenho que, quando você bater o olho no caput, que você lembre que a regra é ser pública. E, para tanto, pessoal, eu vou grifar. Grifa lá comigo, deixa que eu grifo com você, hein? Eu vou grifar com você, ó. A ação penal é pública. Grifa em amarelo. A ação penal é pública. Grifa em amarelo. Agora, olha o que eu estou fazendo. Vou pegar agora pela primeira vez a minha caneta moranguinho, que para mim é vermelha. Porque, pessoal, tem uma palavra aqui. Tem uma palavra que vai trazer realmente o conteúdo que eu quero te passar. Qual que é a palavra que te traz o conteúdo de que essa é a regra? A ação penal é pública, salvo. Ou seja, a regra é essa, salvo se a lei falar algo diferente. Então eu vou grifar com vocês, em moranguinho, leia-se em vermelho, a palavra salvo lei. Salvo lei. Vai grifar só isso? Vou, né? Porque se eu grifar mais coisa vai ficar todo amarelo, né? Você tem que grifar algumas palavras pontuais para poder ali destacar no dia da prova. Então você grifou em amarelo. A ação penal é pública e em vermelho, moranguinho, salvo lei. Ok? Então aqui nós já temos aqui a primeira possibilidade. Agora vamos continuar lendo o artigo 100. Eu sempre comecei a ver que a gente vai montar o nosso quadro lendo o artigo 100. Parágrafo 1º. A ação pública é promovida pelo Ministério Público. Opa! A ação pública é promovida por quem? Ministério Público. Até aí não teve nenhuma novidade, já está no nosso quadro, está tranquilo. Dependendo, quando a lei o exige, de representação do ofendido ou requisição do ministro da Justiça. Então perceba, senhores, que sempre quem vai excetuar é o quê? É a lei. Se a lei não fala nada, ela é incondicionada. Mas a lei, pessoal, a lei, ela pode trazer uma outra modalidade de ação pública. E é o código que fala, que é a lei que fala isso. A lei pode exigir uma representação ou uma requisição do ministro. Ou seja, o que o código está falando lá no parágrafo 1º é a ação pública condicionada.
condicionada. Quem fala isso é o artigo 100, no seu parágrafo 1º do Código Penal. E a própria lei fala, pessoal, que a lei, é a lei que determina isso. Ou seja, a lei, no caso concreto, fala, ó, esse crime aqui precisa de representação. Esse crime aqui precisa de requisição. Ou seja, quando a lei fala, você vai obedecer, condicionada à representação. A representação do ofendido. E a segunda condição, que é a lei que define. Não é você, não é a doutrina, é a lei que define. Ou a requisição. A requisição do ministro da Justiça. O que me importa nisso, pessoal? O que me importa só é que você vai identificar se o meu crime ele é ou não é condicionado à representação ou requisição, olhando o crime em espécie. Então, nessa minha aula, eu vou te dar as ferramentas que, quando o professor Michel for tratar da parte especial ou da legislação especial, vocês vão conseguir entender, porque você vai falar assim, puxa, eu leio os artigos aqui e não fala nada. Se não fala nada, o que é? Incondicionada. Agora, se a lei fala só se procede mediante representação do ofendido, significa que sem essa representação, nada pode ser feito. Pessoal, vamos pegar como exemplo uma lesão corporal leve. Alguém já apanhou aqui ou não? Por que você riu, colega? Não, todo mundo não. Não generalize todo mundo por você. Né? Não vamos entrar no mérito de onde o colega apanhou. Colega, você já apanhou muito, colega? Na verdade, em briga de irmão, você acaba apanhando um pouco. Ah, tá bom. Então vamos lá. O colega apanhou. Apanhou do irmão. Porrada. Ou melhor, apanhou de um amigo. Levou um soco, ficou roxo, cara. Pessoal, vocês não sabem qual que é a humilhação de olho roxo. Porque o olho roxo dói na alma. Você anda na rua e fala assim, puta, é aquele símbolo. Ele apanhou. Quem tá com o olho roxo assim, mas eu também bati, né? Você viu, cara? Eu bati pra caramba também. O colega pega e vai lá e representa. Ele manifesta o seu interesse de que a persecução, ou seja, que tenha a persecução criminal, ou seja, autoriza o Estado a ou abrir um inquérito policial ou um termo circunstanciado, você já autoriza as coisas acontecerem contra o agressor. Essa é uma condição. É uma condição sine qua non. Sem ela, nada poderá ser feito, porque lesão corporal leve, ela é, pela lei, dita como condicionada. Mas o que eu quero analisar com você é o seguinte, tudo bem, ele foi lá, representou, foi lá na delegacia e representou, porra, apanhei, estou representando aqui. Será que no dia seguinte ele pode voltar atrás e falar, putz, cara, delegado, pega a minha representação aí e joga no lixo? Pode ou não pode, pessoal? Será que eu posso me retratar da representação? Pode ou não pode? Então, coloca lá comigo, sim. Ela existe, não é verdade? Então, coloca lá comigo, existe sim a retratação. A retratação da representação. Agora é óbvio, né, pessoal, que essa retratação aqui, ela tem que ser feita dentro de um prazo razoável. Não pode o cara chegar aqui um ano depois, eu me retrato. Não, daí tudo já aconteceu. Então essa retratação aqui, ela tem um limite temporal. E esse limite temporal, pessoal, eu só posso me retratar antes que tenha sido o quê? Oferecida a denúncia. E quem fala isso, porque eu nem vou anotar isso, porque você vai esquecer. Eu vou esquecer, todo mundo vai esquecer. Eu tenho que saber onde está no código, onde está escrito que eu posso me retratar antes que não tenha sido oferecida a denúncia. Aonde está isso? Está no artigo, pessoal, 25.
Artigo 25 do Código de Processo Penal. Cuidado, hein? Eu estava no Código Penal. Não abra ainda o artigo 25. Já abriu. Calma, não abra ainda. Ok? Artigo 25 do CPP. Antes de abrir, aprenda a usar essa maravilha da tecnologia. A gente ri, né? Mas eu estou no artigo 100, que é o artigo que eu estou utilizando na prova. Inevitavelmente você vai ter que correr para outro lugar. Imagine se toda hora você precisar encontrar novamente o quê? O artigo 100. Então, antes de abrir o artigo 25, coloca o fiozinho lá no artigo 100 do Código Penal. E agora vamos lá para o artigo 25. Artigo 25. Professor, eu estou achando tudo um saco, porque eu estou sem meu código, isso está me deixando angustiado. Calma. Ok? Artigo 25 fala, olha o artigo 25. Artigo 25, capcioso, porque a gente não acha esse artigo quando a gente precisa. A representação será irretratável. Daí o cara é ansioso. Alguém é ansioso aqui? Porra, eu sou ansioso pra caramba. Eu já li o começo, já parei de ler o artigo, sabe aquela coisa? Olha lá, leia até o final. Essa é uma lição que eu te dou, cara, mas leia até o final. Porque você lê o comecinho, ó, a representação irretratável. Já responde, não dá para se retratar. Alguém já errou questão por falta de atenção ou nervosismo? Pô, cara, sou eu, cara. Ok? Então, olha lá. Ele vai falar, a representação é irretratável. Grifar, representação irretratável. Em amarelinho, sempre em amarelo. Mas eu vou pegar novamente o moranguinho, hein? Que é o vermelhinho. É uma banalização do moranguinho aqui. Porque, pessoal, eu quero que quando você lê o artigo 25, você tenha a noção de que o que está grifado aqui não é a verdade absoluta. Ela é irretratável, morango. Depois de oferecida a denúncia. Então eu vou grifar agora em amarelo novamente. Oferecida. Oferecida. Então ficou em amarelinho. Representação irretratável oferecida e moranguinho depois. Ok? Beleza, pessoa que está com... Não, beleza não, professor, não estou com código, né? Está ótimo para mim. Agora, qual que é o problema, pessoal? O problema é achar esse artigo 25. É muito bonito, né? Eu coloquei aqui o artigo 25, a gente leu, a gente viu que dá para retratar desde que não tenha sido oferecida a denúncia, mas tá, e no dia da prova você vai achar esse artigo? Não vai, cara. Se for, cara, parabéns, você tem que ser aplaudido em pé, porque eu não posso, você fica desesperado. Você acha, até busca, mas é difícil achar. Então agora alguém se opõe de fazer uma colinha? Professor, vamos fazer uma cola aqui na coxa, e daí a gente foi no banheiro, a gente... Não, não é isso. Vamos fazer uma cola lícita. Então você que sempre colou, agora é a hora de colarmos juntos, de maneira lícita. Ai, professor, eu me recuso mesmo assim. Qual que é o artigo base para nós? É o artigo 100. Então tudo que eu quiser sobre a ação penal, eu vou buscar onde? No artigo 100. É isso que eu preciso. Então eu vou voltar lá no artigo 100. E você vai colar lá comigo. Você vai me falar onde você colocaria essa palavra. Porque olha lá o artigo 100. Parágrafo 1º. A ação é pública promovida pelo Ministério Público. Quando a lei exige representação ou requisição. Vamos grifar esse artigo, porque esse artigo trata de duas situações, né? Ele trata tanto da condicionada à representação como à requisição. Então eu vou utilizar duas cores. Vou colocar amarelo para uma e verde para outra, para mostrar que são duas cores diferentes. Pode ser? Então coloca lá comigo, pessoal, olha lá. Em amarelo, vamos lá? Parágrafo 1º. A ação pública, representação do ofendido, em amarelo. A ação pública, representação do ofendido. Agora em verdinho. Em verdinho vou colocar a segunda modalidade, que é qual a segunda? Requisição do ministro da Justiça.
Ok? Então você grifou em amarelo. Pública, representação do ofendido. Em verde, a requisição do ministro da Justiça. E vai pegar moranguinho e vai grifar ou. Ou. Em moranguinho. Agora, professor, quem que vai falar se é representação ou requisição? É a doutrina ou é a lei? A lei. Em moranguinho também. Quando a lei. Quando a lei. Então ficou em amarelo. A ação penal é pública, representação do ofendido. Em verde, requisição do ministro. E em moranguinho, quando a lei ou. Quando a lei e o ou no finalzinho. Agora, senhores, vamos falar comigo aqui rapidamente. Vamos pensar comigo aqui. Você abriu o artigo 100. O cara fez uma pergunta sobre retratação. A retratação, você colocaria no caput que é incondicionada? Você colocaria no parágrafo 1º próximo da representação ou da requisição? Aonde? Aqui, né? Então você vai pegar o teu lápis, um lápis normal. Um lápis normal. E aqui é ser ninja, hein? É ninja. Você vai colocar embaixo, mas é ninja porque é pequenininho mesmo. Você vai colocar embaixo da palavra representação. Consegue colocar ali? Bem pequenininho. Embaixo você vai colocar artigo 25 do CPP. 25 do CPP. E embaixo aqui, ó, representação 25. Porque se porventura cai algo como isso na tua prova, você abre o artigo 100, localiza onde é pública condicionada e ela já te leva para o 25. Mas já caiu isso na prova? Já. Só que trouxe Maria da Penha. E basicamente perguntava, pessoal, se na Maria da Penha, vamos supor aqui, ó, uma ameaça pública condicionada. Se na Maria da Penha, a mulher lá representou o maridão. Representou o maridão. Será que a mulher pode se arrepender? Mulheres, falem para mim. Vocês também se arrependem das coisas que vocês fazem? Professor, ontem à noite, eu não quero saber. Mas as mulheres também se arrependem ou não? Óbvio que sim. Muito pouco, mas se arrependem. Não é verdade? Então me responda. Será que tem retratação? Não sei se tem. Desliguei. Não sei de mais nada, estou nervoso, estou tremendo. Olhei essa questão, parece tão fácil, mas eu não estou lembrando de nada. Eu não lembro de nada. Se eu não lembro de nada, diz respeito à ação penal pública condicionada, Maria da Penha, representação, retratação. O que você faria? Levanta a mão, vai no banheiro. Dá uma lavada na cara, deixa a adrenalina baixar um pouco, né? E volta. Aonde que é o nosso porto seguro? Código. Qual que é o artigo que trata de ação penal? Artigo 100. E eu vou lá. Eu achei a palavra representação. Achei o artigo 25. Calma lá. Quando que você anotou esse artigo 25? Em sala de aula. No primeiro dia de aula. Calmo. Tranquilo. Pessoal, quando você anota, e olha, eu estou falando uma coisa para vocês aqui, parece besteira, mas eu já vi gente que errou peça. Gente, não, gentes. Vários alunos. Que erraram peças e erraram questão, porque desconsideraram uma promessa que eles fizeram no primeiro dia, que é uma promessa que vocês vão fazer para mim. Pessoal, se você calmo, anotou o artigo 25, será que você, sob tensão, tem o direito de não ler o artigo 25? O que você acha? Pensa comigo. Quando você coloca o artigo 25 e fala assim, é uma mensagem que você dá para você, ó, Rodrigo, ei, lê esse artigo que é importante. Daí chega no dia e você não lê. Então é uma promessa, e ó, já vi gente errar peça, pessoal. Já fala, qual é a peça? Era a grave execução, o cara fez um reze porque não leu uma colinha que eu tinha feito. É uma promessa, cara, que isso pode comprometer a nossa aprovação. Sempre quando tiver uma remissão escrita por você, você obrigatoriamente vai fazer o quê? Vai abrir. Então, se eu coloquei o artigo 25, eu vou abrir o artigo 25. Acharam o artigo 25? Vocês colocaram aquele fiozinho para a gente achar ele, né? Daí no artigo 25, ele já está todo grifadinho.
A representação será o quê? Irretratável. Depois de oferecida a denúncia. Daí o cara pega e responde conforme o artigo 25. E ele comete talvez um erro que também é muito comum, de ler só o artigo. Porque se você desconfiasse um pouco do artigo 25, se você desse uma lida embaixo dele, você ia perceber que tem uma remissão. E se não tem a remissão no teu código, não fique preocupado, porque farei eu a remissão. Veja se tem no teu código, pessoal, embaixo do artigo 25, veja lá comigo, por favor, se embaixo dele tem o artigo 16 da Lei 11.340 de 2006. A Lei Maria da Penha está lá ou não está? Se não está, você vai pegar o teu lápis e vai colocar. Agora, no nosso caso, tá, não tá? E isso é questão de segunda fase, tá? É questão de segunda fase da OAB isso aqui. Pô, por que não cai comigo essa questão, né? Você pensa assim, pô, né? Porque na minha vez não cai uma coisa assim. Eu vou grifar isso. Eu vou grifar lá no artigo 25, em amarelinho, pessoal, eu vou grifar artigo 16, Lei 11.340. Eu vou grifar em amarelo. Então, quando o teu código já tem esse artigo, você grifa ele em amarelo. Se ele não tem, você vai fazer o quê? Você vai escrever ele embaixo. Ok? Porque daí fica fácil. Você concorda comigo que lendo o código, você chegou no 25? Chegou ou não chegou, pessoal do fundão? Chegou ou não chegou? Agora você fez uma outra remissão, não fez? Qual a remissão que você fez? Artigo 16 da Lei Maria da Penha. Então eu vou fazer o quê? Eu vou abrir a Lei Maria da Penha. Agora, pô, como que eu vou achar essa Lei Maria da Penha? Você tem duas possibilidades com o teu código. Ou você pega e vai pela questão temporal da lei, né? Lei 11/2006, ou nesse código específico, você vai ter o índice das leis, especiais. Particularmente, não vou entrar no mérito agora neles, ok? Porque além do índice, eu tenho isso aqui no finalzinho dele. Não que isso resolva 100%, mas você vai perceber que o penal aqui, ó, ele vai te trazer as principais leis, as principais, não são todas. Então, sabe aquela coisa assim, você não sabe qual que é a parte, porque aqui a gente já sabe o número da lei. Mas vamos imaginar que você não sabe, ó, você lembrava que tinha que falar da Lei Maria da Penha, mas não lembrava que Maria da Penha é a Lei 11.340. Você vem aqui no teu código e procura Lei Maria da Penha. Tem ou não tem Maria da Penha aqui? Acho que não. Só para me contrariar aqui, né? Violência doméstica, está lá. É a última lei. Tá vendo ali, ó? Então, no dia, se você quer puxar uma lei pelo nome, drogas, organização criminosa, você não sabe o número, o que você faz? Você vem aqui no finalzinho, você já tem aqui, ó, as principais leis para tentar abrir. Agora é evidente, como nós temos aqui o número, você iria pelo número para poder agilizar a tua vida. Então você vai lá comigo, pessoal, na Lei 11.340 de 2006, página 1833. 1833. É evidente que agora a gente vai ter no artigo 16. O artigo 16 ele está na página 1836. Artigo 16 fala: nas ações públicas condicionadas à representação. Então vamos grifar em amarelo para a gente saber quando que se aplica isso, pode ser? Então coloca lá comigo, em amarelo no artigo 16 da Lei Maria da Penha, ações públicas condicionadas à representação. Ok? Perfeito? Agora em verde, pessoal. Renúncia à representação. A renúncia à representação. Aqui a lei utiliza como sinônimo. Retratação e renúncia. Então a renúncia à representação é uma coisa que retratação da representação. Então, você lendo o artigo 16 já sabe que existe isso. Só que perceba
que ela vai trazer algumas condições, e foram essas as condições exigidas no dia da prova. Porque, pessoal, só vai ser feita perante o quê? O juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento e ouvir do Ministério Público. Ou seja, pessoal, qual que é a diferença que nós temos de uma retratação normal para a da Maria da Penha? A primeira diferença é que essa retratação normal eu posso fazer na delegacia. Eu posso falar, pô, esqueça que eu fiz aí, finge que nada aconteceu. Na Maria da Penha não pode ser na delegacia, tem que ser aonde? Uma audiência com um juiz e ouvir do Ministério Público. E mais, a questão temporal, a regra é antes do oferecimento da denúncia. A Maria da Penha, como tem que ter essa audiência, ela ganha um pouquinho mais de tempo. Porque a Maria da Penha pode ser um pouquinho depois, pode ser antes do recebimento. Vamos grifar isso? Ok? Pega a tua cor azulzinha, né? Pô, tá virando uma salada aqui meu código. Vai ficar assim mesmo, tá? O que me importa assim é grifar tudo com vocês. Então vamos grifar em azulzinho, olha lá. Juiz, audiência, tudo em azulzinho. Juiz, audiência, ok? Ouvido, ministério. Ouvido, ministério. Em azulzinho você colocou juiz, audiência, ouvido, ministério. Agora é evidente, né, pessoal, que a parte mais importante eu não grifei. Qual que é a parte mais importante? Você já grifou lá, olha lá, ficou em amarelo. Ações públicas condicionadas à representação em verde. Renúncia à representação em azul. Juiz, audiência, ouvido, MP. Grifou isso? Agora a parte mais importante eu não grifei. Porque eu vou grifar em moranguinho. Por que moranguinho? Porque essa é a parte onde a chinela canta, onde a criança chora e a mãe não ouve, não é verdade? Que é qual parte? Antes do quê? Recebimento. Então coloca em moranguinho, antes do recebimento da denúncia. Ou seja, senhores, até agora eu consigo chegar no artigo 16, um artigo totalmente perdido no meu código, só lendo as minhas anotações? Consigo. E com isso a gente vai conseguir fazer toda a nossa prova, porque isso foi só um exemplo. Nosso código vai estar tão arrumadinho, tão estruturado, que as coisas vão fluir. Vão fluir, pessoal, porque realmente a marcação ela é muito importante para nós. Ok? Na sequência, pessoal, e já praticamente terminando essa parte da matéria, passemos para agora a ação penal privada. Ok? A ação penal privada, ela vai ter duas grandes espécies. E olha, pessoal, isso não é pouca coisa não, tá? Já caiu a ação penal na parte teórica no último exame em questão. Eu tenho a ação penal privada exclusiva. E talvez a mais importante, ok? A subsidiária da pública. Por que mais importante, professor? Porque a exclusiva é que mais cai. Mas aquela que pode gerar um pouquinho mais de pegadinha é a subsidiária da pública. Eu vou abreviar, não abrevia não. Você põe o para o extenso, depois você abrevia, não sabe mais o que você escreveu, né? Você uma coisa, por que eu abreviei aqui? Você não lembra mais, então coloca subsidiária da pública. Professor, mas aonde está isso? Aonde está isso? No artigo 100. Volta lá comigo no artigo 100, por favor. Parágrafo 1º eu já li, que é da condicionada. Parágrafo 2º. A ação privada é promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tem qualidade para representá-lo. A ação privada é do ofendido na forma de queixa-crime, não é isso? É ou não é? Então, eu vou colocar aqui, ó, o parágrafo 2º. O parágrafo 2º, pessoal, eu vou utilizar para a exclusiva. Artigo 100.
Artigo 100, parágrafo 2º. Parece inútil, mas não é. Porque se cair uma queixa-crime na tua prova, e é uma peça que está para ser cobrada, não estou dizendo qual é o meu palpite. Aliás, você só vai saber o palpite no dia 19, que é a véspera da prova. Até porque eu não sou homem de uma peça só, né? Eu vou apostar mais de uma peça, né? Eu não sei, o exame passado até eu estava ausente, mas eu gravei a revisão de véspera. Eu vim aqui gravar a revisão de véspera e acertamos, né? Tanto eu, a gente sempre chega no consenso, acertamos novamente a peça. Mas eu não me agrada começar o curso já fazendo uma aposta de peça. Porque todo mundo acha, no fundo, que os cursinhos preparatórios conseguem fraudar o sistema e ter acesso à prova. Eu achava isso. Daí quando eu falo assim, vai cair apelação, o cara para de estudar qualquer coisa. Só estuda o quê? A apelação, daí cai uma revisão criminal como já caiu. Daí, putz, fica como, né? Então eu prefiro assim, vamos terminar todo o treinamento, estar pronto para qualquer tipo de peça, e daí depois, na revisão de véspera, eu revisar todas as peças com vocês e destaco aquelas que eu acho mais provável de serem cobradas. Ok? Mas se cair queixa-crime, você vai fundamentar a tua queixa-crime aonde? Se for a exclusiva no artigo 100, parágrafo 2º. Não precisa anotar isso que eu vou depois abrir o capítulo queixa-crime com vocês. Ok? Agora vamos grifar esse artigo, porque eu li ele, mas não grifei. Grifa comigo, pessoal. No parágrafo 2º, em amarelo, ação privada. Ação privada, queixa. Ofendido. Você grifou as palavras que estão aqui, ó. Ação privada, ofendido, queixa. Tudo em amarelo. Ok? Lembra, não tem que decorar nada, né? Tá tudo no código. Agora, pessoal, o que eu quero grifar com vocês é a palavra representá-lo em verde. Porque a regra é o ofendido ou, no caso de morte ou ausência, o representante assume. Só que, particularmente, eu acho uma chatice ter que decorar. Eu sei que vocês já decoraram isso, eu sei disso. Agora, quem será, pessoal, que é o representante? Será quem que representa quando você está morto ou declarado ausente? Será que isso tem no código ou não? Coloca lá comigo, lá, por favor, embaixo. O que basicamente serve para os dois. Coloca lá comigo. Abre lá no artigo 30 do CPP. Vamos primeiro abrir o artigo 30. Ele fala que o ofendido que tenha qualidade de representá-lo caberá intentar ação privada. E depois do 31 ele fala, no caso de morte ou ausente, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará para, lembra do CAD? Cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Mas eu quero grifar isso, porque eu não quero decorar CAD. Cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Então lá no artigo 31, pessoal, você vai grifar lá comigo em amarelo. Cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Ok? Grifa só em amarelo. Cônjuge, ascendente, descendente, irmão, nessa ordem. Ou seja, quem que manda mais na tua vida? A tua mulher ou a tua mãe? Eu também até poderia concordar com você. Mas lembra que o cara que fez o CPP não tinha mãe, né? Então ele colocou o cônjuge, ascendente, descendente. Quem manda mais, se chegar assim, eu quero! E a minha mãe também, eu quero! As duas brigando, as duas mulheres da minha vida brigando, puta, eu vou ter que olhar pra minha mãe e falar, mãe, desculpa, mas, né, nos termos do artigo 31 do CPP, ela prevalece. Não é verdade? Então você tem lá o artigo 31 que fala isso. Agora, pessoal, quando que o cônjuge, ascendente, descendente, irmão podem falar no meu lugar? Porque não é assim, cara. Eu chego e a mulher chega. Calma lá. Se eu chego lá, eu mando em mim. É minha vida. É meu interesse.
O CAD, cônjuge, ascendente, descendente, irmão, só fala, grifa lá comigo em verde. Morte, ausente. Ou para você que não é do Paraná, né? Ficou ruim esse morte e ausente, né? Vamos falar morte e ausente, ok? Então coloca lá comigo morte e ausente. Ok? Morte e ausente. Professor, legal. Muito legal isso, mas eu quero ver achar esse artigo no dia. Aonde você colocaria esse artigo? Eu vou colocar embaixo do artigo 100, parágrafo o quê? Parágrafo o quê? Segundo. Então vamos lá. Artigo 100, parágrafo 2º. Coloca lá, artigo. Não, ele não tá. Desculpa, mas ele não tá. Ele tá falando assim, ó, 30 ao 33. Daí você quer perder o teu tempo de ler o 30, 31, 32 e 33? Não, né? Então vamos colocar 31 do CPP. 31 do CPP. Pessoal, é que eu estou falando brincando aqui, perder tempo, mas é o seguinte, quando é uma remissão do próprio código, geralmente a gente não lê. Salvo se ela está grifada. Sabe por que a gente não lê? Porque tem artigo que tem umas 50 remissões. Não dá tempo. Então, assim, sempre eu vou fazer questão de ou escrever a remissão, ou quando, por exemplo, lá estava na Maria da Penha a remissão do código, eu grifei a remissão. Porque tudo que você faz remissão ou grifa, você tem a obrigação do quê? De abrir. É impossível você fazer uma prova abrindo todas as remissões que existem. Isso não vai ter como. Tá bom? Por isso que eu faço isso. Mas vamos continuar então, senhores. Vamos continuar agora. Depois do parágrafo 2º, pela ordem, vem o parágrafo 3º. A ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública, se o Ministério Público não oferecer denúncia no prazo legal. Opa! O que ele está falando? Que eu posso propor uma ação privada quando o crime ele é público? Exatamente. Então o artigo que traz esse é o artigo 100, parágrafo o quê? Artigo 100, parágrafo 3º. Ele me traz a figura da ação penal privada subsidiária da pública. E o que é a subsidiária da pública? Lembra que a ação pública quem propõe é quem? O MP. Então, o homicídio, por exemplo. O homicídio é um homicídio? A regra é o MP. A regra, você, cônjuge, ascendente, descendente, irmão, porque o cara morreu, você não vai poder propor ação. Só poderá propor nos termos do artigo 100, parágrafo 3º, que basicamente, pessoal, o que ele fala é: eu posso propor ação penal privada se o promotor não propõe no prazo legal. Não é isso que está escrito? Vamos grifar lá com vocês. Grifa em amarelo, lá no parágrafo 3º. Ação privada, moranguinho, nos crimes, então amarelo, ação privada, moranguinho, nos crimes, amarelo novamente, pública. Então eu estou propondo uma ação privada num crime que é público. Vai no verde agora, vamos colocar no verde, por quê? Porque o amarelo serviu para você saber qual que é o tema do artigo. O tema do parágrafo 3º é uma ação privada num crime que é público, ou seja, subsidiária da pública. Agora, quando que eu posso utilizar ela? Em verde, coloca lá comigo. Ministério Público não oferece prazo legal. Mas daí tem uma pergunta, pessoal, que você grifou lá, Ministério Público não oferece prazo legal. Qual que é a pergunta imediata que vem na tua cabeça? Pô, que prazo é esse, né? Você fala em prazo, mas, pô, tô olhando aqui, não tem prazo nenhum. E agora? Dá uma olhadinha lá embaixo. Lá embaixo no teu código, tem por acaso o artigo 29? Tem. Tem o artigo 29 do CPP lá ou não tem? Tem ou não tem, pessoal?
Mas eu te pergunto, leia lá comigo. Abra lá comigo o artigo 29 e me diga. Então você vai lá no CPP. E daí você começa a ler o artigo 29. E eu perdi o artigo 29, então calma lá. 29, tá aqui. Por que eu estou chegando no artigo 29? Eu estou lendo ele justamente porque foi feito remissão para ele lá no artigo 100, parágrafo 3º. E ele vai falar: será admitida ação penal privada nos crimes de ação pública, a este não for intentado no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a denúncia, repudiá-la. Pessoal, falou, mas não falou absolutamente o quê? Nada. Você viu que não adianta a gente começar a ler todos os artigos. E eu li o artigo 29, ele simplesmente reproduz a mesma coisa que o artigo 100, parágrafo 3º. Ou seja, não adianta a gente ler só as remissões, porque não respondeu a minha dúvida, qual que é o prazo. Porque o prazo não está no artigo 29, pessoal. O prazo está no artigo 46. Olha lá o artigo 46. O prazo para oferecimento da denúncia: preso 5 dias, solto 15 dias. Não está no artigo 46? Então vamos grifar. Em amarelo no 46, do CPP, prazo denúncia preso 5. Amarelo, prazo denúncia preso 5 dias. Prazo denúncia preso 5, tudo em amarelo. Agora vai em verde. 15 solto. 15 solto, em verde. Ou seja, pessoal, se eu estou preso, no 6º dia, a vítima já poderia, então, propor a subsidiária no lugar do promotor. Agora, foi difícil achar esse artigo, não foi? Aonde você colocaria esse artigo? Eu acho que o local mais apropriado para ele, o artigo 46, é colocar embaixo da onde? Do parágrafo 3º, 46 do CPP. Vamos colocar lá? Artigo 100, parágrafo 3º. Vamos colocar aqui 46 do CPP. Beleza, senhores, até agora? Fechou? O parágrafo 4, senhores, ele basicamente reproduz a mesma coisa que o artigo 31. Tá? Eu vou grifar ele, porque ele traz o CAD, cônjuge, ascendente, descendente, irmão. O parágrafo 4, só para deixar ele completinho, grifado, completo, grifa lá comigo em amarelo, tá? Mesmo grifo do artigo 31, lembra do CAD? Então você vai grifar em amarelo, cônjuge, ascendente, descendente, irmão, em amarelo. Lá o parágrafo 4 do artigo 100. Tá? Cônjuge, ascendente, descendente, irmão, coloca lá em amarelo, ok? E vai colocar em verde, morte ou ausência. Morte, ausente, em verde. Então ficou no parágrafo 4 do artigo 100, ou seja, só a reprodução do que já foi feito em outro artigo. Isso é muito comum. Nessa parte de ação penal tem muito artigo que reproduz. O Código Penal e o CPP falam a mesma coisa. Ok? Então você grifou lá no parágrafo 4 em verde, morte ausente, em amarelo, cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Beleza, pessoal? Tranquilos até agora? Com isso nós esgotamos praticamente a matéria. Vou fazer um último comentário, que é uma matéria que raramente cai, mas já é complicado. Raramente cai, até que cai, né? E vocês vão saber. Que eu vou falar agora da personalíssima. Ok? A personalíssima eu vou colocar como uma derivação da exclusiva. Como assim uma derivação? Atenção lá comigo. Sempre quando o teu código, sempre quando a lei falar que esse crime só se procede mediante queixa, você vai interpretar ele como exclusiva. Por que exclusiva? Porque aquele crime, a própria lei fala que ele é privado.
A subsidiária, a lei não fala nada. Porque o crime, na verdade, ele é o quê? Ele é público. Mas como o cara ficou inerte, eu vou propor no lugar dele. Agora existe uma derivação da exclusiva, que se chama ação penal privada personalíssima. Personalíssima. Pessoal, e quando você fala da personalíssima, não que isso seja tão relevante, mas eu quero que você entenda a diferença da personalíssima para a exclusiva. A exclusiva, como eu já te expliquei, ela é proposta pelo ofendido. E no caso de morte ou uma cruz, ou ausência, quem vai propor é o CAD, cônjuge, ascendente, descendente, irmão, não é? Foi o que a gente já grifou 2 vezes, lá no 100, parágrafo 4, e lá no 31. Então, ó, o Rodrigo morreu, foi declarado ausente, quem vai propor é a esposa do Rodrigo. Agora, personalíssima. Meu amigo, o único só pode ser proposto pelo ofendido. Mas, professor, e se ele morrer? www.cadaumcomsseusproblemas.com.br. Acaba o negócio. O CAD não pode assumir o processo, o CAD não pode propor. Sabe o que é legal desse crime, cara? É que só existe um crime que é personalíssimo. Eu vou decorar? Não, você não vai decorar. Pelo amor, nem decore. Eu vou grifar ele, não vou fazer referência nenhuma a ele. Você só vai chegar nele se no dia cair na prova, daí você vai ler meu grifo. E vai lembrar de mim. Que o único crime que é personalíssimo é o artigo 236 do Código Penal, que é o crime de induzimento a erro essencial ou ocultação de impedimento pessoal. Eu não vou dar aula sobre esse crime. 236. Eu não vou dar aula desse artigo. Ok? Eu só vou grifar com você. Só vou grifar com você para que você, no dia, lembre que é personalíssimo. Essa demora que a gente tem, às vezes, de achar um artigo, se você cronometrar a velocidade para achar um artigo no primeiro dia de aula e no último dia de aula, cara, você vai ver que você bate recorde. Você já acha, né? Todo mundo, a gente vai se aquecendo. Ok? Olha lá o 236. O 236, crime bastante interessante, ok? Vou colocar aqui, ó, personalíssimo. O único crime que tem é o 236 do Código Penal. Eu não vou nem ler aqui, pessoal, o artigo inteiro. Eu não quero falar desse crime, eu só quero falar da parte processual dele. Não quer falar porque não sabe falar dele, né? Essa matéria é o professor Michel Inocêncio. Nem sei se ele vai dar essa matéria. Eu lembro da prova da defensoria. O cara casou e quando a mulher foi manter a primeira relação sexual, o cara abriu o zíper e ela viu uma deformação gigantesca, nojenta, que estava embaixo das cuecas, cara, e, meu Deus do céu, quis anular o casamento. 236, prova da Defensoria Pública do Paraná. Vai que acontece isso, vou ler. Contra ele casamento, induzindo a erro essencial o outro contratante, ou ocultando impedimento que não seja casamento anterior. Detenção de 6 meses a 2 anos. O pessoal até agora não falou absolutamente nada. Se ele não fala nada, eu interpretaria ele como sendo público o quê? Incondicionado. Só que você não é homem ou mulher de ler só o caput, cara. Você não vai ler só o caput. Pelo amor de Deus, lê só o caput. Você tá de sacanagem, cara. Lê só o caput. Lê o resto. Porque até agora não falou nada de ação penal. Mas olha lá o parágrafo agora. Olha lá o parágrafo, pessoal. O parágrafo fala: a ação penal depende de queixa. Pessoal, quando fala que depende de queixa, eu interpreto como sendo o quê? Exclusiva. Porque a subsidiária ninguém fala nada. Mas aonde está escrito que ela é personalíssima, então? Leia. Leia até o final. Tem que ler até o final a lei. Olha lá, a ação penal depende de queixa do contraente enganado. Do contraente.
Ou seja, não é da vítima ou do representante, é do contraente. É só dele, é só do ofendido. Agora, o que eu poderia grifar para você nesse artigo para que no dia você lê e lembra que é só dele? Eu vou pegar o Moranguinho. Eu vou pegar o Moranguinho e vou colocar lá com vocês. A Moranguinho, olha lá, pessoal, vou grifar com você. Em Moranguinho. O do. Só o do. Em Moranguinho, do. Porque a única maneira, do, é só ele. E em amarelo você pode grifar o resto. Queixa contraente. Então ficou em amarelo. Queixa contraente, do e Moranguinho, porque é do dele, é só dele. Por isso que é personalíssimo. Ah, mas ele morreu. Não tem o que fazer. Ok? Beleza, pessoal, até agora, tranquilo? Feito isso e só depois disso, abra comigo o próximo tópico, dentro da ação penal. Tópico 1 foi espécie de ação. Ok? Vamos falar agora, pessoal, sobre renúncia, perdão e perempção. Renúncia, perdão e perempção. Essa matéria vai com a gente até o intervalo, daí depois a gente vai tomar lá um café. Renúncia, perdão. Perempção eu vou analisar em separado, ok? Então, a renúncia, perdão. E para tratar dessa matéria, me permita, senhores, fazer uma tabelinha. Aliás, sempre quando você puder fazer tabela, fazer esqueminha, sempre isso auxilia bastante, senhores. Então eu estou dentro do tópico ainda ação penal. O tópico 2 ficaria renúncia e perdão. O que nós vamos falar sobre renúncia e perdão? Vamos fazer uma tabelinha comparando esses dois institutos. O instituto da renúncia. Pô, Binho, eu tô com um azar hoje com essas canetas, cara, que você não tem noção. Tem uma jogada aqui. Então coloca lá uma tabelinha lá comigo. De um lado eu vou colocar a renúncia. E do outro lado eu vou colocar perdão. Pessoal, o som está muito alto ou não? Que a gente acaba se empolgando, né? Você dá aqueles gritos, mas assim, né? Não se assusta não. O que é importante na renúncia e do perdão? Primeiro vamos colocar as diferenças entre os dois. Então primeiro eu vou diferenciar os dois. Ok? Para depois abordar com vocês aquilo que eles têm de igual. Então primeiro eu vou falar a diferença e depois aquilo que eles têm de igual. A primeira diferença que eu tenho, pessoal, é o fundamento legal. Tá? Pode parecer bobo isso, mas não é. Por quê? Porque a renúncia ela está no artigo 104. Está escutando o pessoal de trabalho ali em cima, ali ou não? Ok, é que eles aprenderam a primeira parte, nesses termos pede deferimento, eles estão comemorando. Né? Nestes termos pede deferimento, eles aprenderam isso. Aliás, alguém está com saudade, né? Você consegue imaginar que triste que deve ser a vida dessas pessoas do trabalho? Porque já é broxante, né, cara? Falar sobre, será que tem direito à hora extra? Imagina você ficar uma noite inteira falando, tem ou não tem? Agora, pior, que triste que eles são, né? Porque tiveram uma reforma trabalhista. Imagina a tua tristeza se você tivesse uma reforma do CPP. A gente gosta tanto dele do jeito que ele é, né? Deixa ele aqui, né? Coitado deles, né, pessoal? Vamos lá. Então, quando vocês olharem eles no intervalo ali, seja carinhoso com eles. Eles são frágeis, assim, sabe? São pessoas queridas, tal, né? Então, pô, trata bem eles. Eles têm uma reforma nas costas aí, não? Eles estão aprendendo. Tudo que eles aprenderam, na verdade, não serviu para nada na vida deles, né? Porque tudo mudou, na verdade. Vamos continuar. Mas assim, entre nós isso, né? Um dia a nossa vez chega, mas vai tomar que demore. Então, desde a década de 40 com o mesmo código, deixa assim, na verdade, ok? Então, olha lá, a primeira diferença
que eu tenho em relação ao artigo 104 no Código Penal. Lembra que eu falei para você que esses assuntos que envolvem a ação penal, eles estão tanto no Código Penal como no processo penal, porque a renúncia, ela também está no Código de Processo a partir do artigo 49 e seguintes do CPP. Então você tem lá essa fundamentação legal. O perdão, por sua vez, eu vou ter o artigo 105 e seguintes do Código Penal e vou ter o artigo 51 do CPP. Aonde eu consigo achar isso, professor? Eu vou conseguir, porque eu vou grifar algumas com vocês, mas se você pega o índice remissivo, algo muito valioso no nosso código, hoje eu não vou treinar muito o índice remissivo com vocês, mas ao longo do curso a gente vai treinar muito a utilizar o índice remissivo. E eu não quero ver ninguém fazendo anotação no índice remissivo. Pessoal, tecnicamente falando, não há qualquer proibição no edital de você fazer remissão no índice remissivo. Sabe o que é o índice remissivo, né? Atrás de cada código você tem lá, em ordem alfabética, os principais temas. Só que as poucas vezes que eu vi problema, não na nossa área, principalmente na área de trabalho, outras áreas, foram pessoas, não no nosso curso, mas que tinham feito grandes anotações no índice remissivo. Então, para evitar isso, sabe de uma coisa? Eu não vou fazer nada no índice remissivo. Vou deixar o índice remissivo virgem, puro, sem nada. Ok? Agora vamos falar com vocês as características que diferenciam os dois, além dos artigos de lei. Tudo que eu falar para vocês vai estar nesses artigos. Vou começar. Primeira diferença, pessoal, é o momento. É o tempo em que eu posso renunciar e o tempo que eu posso perdoar. Porque quando eu estou renunciando o meu direito de propor uma ação penal. E acredite, é impossível você renunciar a uma coisa que você já fez. Alguém já fez regime na vida? Já? Colega, você que falou que muitos, né? Com certeza menos do que eu, mas me diga, quando você está fazendo um regime e você renuncia um hambúrguer que você já comeu, é possível? Vomitar não dá, é antiético, né? Então assim, dá para renunciar ao que você já fez? Não, você pode até se arrepender, mas não dá, já está no texto, já foi. Já engordou ali, tem que fazer. Não é verdade? Ou seja, eu só posso renunciar antes de ter feito. Como a renúncia é a renúncia de propor a queixa-crime, eu só posso renunciar desde que eu não tenha o quê? Proposto a queixa-crime. Se eu já propus, já comi um hambúrguer. Não tem mais o que fazer. Então coloca lá comigo que a renúncia ela tem que ser antes da propositura da queixa-crime. A gente vai grifar os artigos, tá, pessoal? Já o perdão não, pessoal. O perdão já começou o processo, já foi proposta a queixa-crime. E ao longo do processo eu vou te perdoar. Ao longo do processo, eu, vítima, vou te perdoar. Só que você só pode perdoar enquanto não terminado o processo. Então coloca lá comigo, senhores, que no perdão eu posso perdoar desde que não tenha o quê? Terminado. E quando que termina um processo? Com o trânsito julgado. Ok? Então coloca lá comigo, tem que ser antes do trânsito em julgado. Trânsito julgado. Pode parecer bobo isso, mas perceba que numa questão ele não vai te falar se é perdão ou renúncia. Ele vai falar assim, olha, na audiência o Rodrigo disse que estava tudo bem. Isso é perdão ou renúncia? Na audiência, é perdão ou renúncia? Só pode ser o quê? Perdão. Por quê? Porque na audiência do seu julgamento já houve a propositura do quê? Da queixa-crime. Talvez nesse momento temporal me serve, inclusive, para identificar qual que é o instituto. A segunda diferença que eu tenho em relação aos dois é que a renúncia ela é unilateral.
Não precisa ser um gênio, né? Se um é unilateral, o outro vai ser o quê? Bilateral. Eu nem sei o que significa isso, mas é óbvio, né? Se um é uni, o outro é bi, né? Um é formal, o outro vai ser material. Sempre é assim, né? Você sempre vai ter um ou outro, é o oposto. Agora, o que significa uni e bi? Pessoal, uni é que depende de uma vontade só. E bi depende de quantas vontades? De duas vontades. Parece bobo isso, né, pessoal? Mas vamos imaginar que o Abin ofenda a minha honra. Como já ofendeu várias vezes. Aliás, que era uma pessoa nesse curso que teve a sua honra já ofendida sou eu. Eu entro no curso, eu tenho que olhar no chão para não pisar na minha honra. Porque, puxa, cara, todo mundo, a Cláudia, todo mundo fala mal de mim. Né? E eu que, né, humilde aqui, pô, fui ofendido pelo Abin. Daí eu pego e falo, Abin, antes de propor queixa-crime, eu falo, cara, sabe uma coisa, Abin? Fechou, cara. Ó, eu renuncio ao meu direito de queixa. Eu renuncio. O Abin fala, pega a tua renúncia e coloca no teu pi. A renúncia produziu efeito ou não produziu? Sim ou não? Não sei. A renúncia é uni ou bilateral? Uni. Ela precisa de uma ou duas vontades? Só uma vontade, né? Tem uma vontade ou não tem? Tem, a minha. Ou seja, ela produz efeito, anota lá comigo, independentemente de aceitação. Ela produz efeito independentemente de aceitação. Ela produz efeito independentemente de aceitação. Já vai grifar tudo, pessoal. Independentemente de aceitação. Pô, se o direito é meu, eu faço o que eu quero com ele, né? A lógica seria essa, né? Na sequência, pessoal, o perdão é bilateral. Então, se eu perdoo você, mas você não quer ser perdoado, não tem o que fazer. O perdão não vai produzir efeito. Então, coloca lá comigo que ele é bilateral. Por quê? Porque ele só produzirá efeito se o quê, pessoal? Se aceito pela outra parte. Ok? Beleza, pessoal? Tranquilo até agora? Agora vamos analisar aquilo que eles têm de igual. O que eles têm de igual? A renúncia e o perdão. Primeira coisa é que ambos só se aplicam, pessoal, para a ação penal privada exclusiva. Ou seja, eu não aplico ele, perdão, e nem ela, a renúncia, para a ação pública e para a subsidiária da pública. A personalíssima, evidentemente, que eu posso aplicar porque é uma derivação da exclusiva. Mas eu nem vou entrar no mérito da personalíssima porque é tão excepcional que eu nem falo dela. Ok? Então, ação penal privada, porra, se é meu interesse, eu posso renunciar, eu posso perdoar. A segunda situação que os dois têm é que ambos são causas de extinção da punibilidade. Ambos têm como consequência a extinção da punibilidade. Para você entender isso, nós vamos estudar duas outras causas de extinção de punibilidade, que são as principais, que é a decadência e prescrição. Então, o mesmo efeito da prescrição é o efeito da renúncia e do perdão. E onde está escrito isso, professor? Abre lá comigo o artigo 107 do Código Penal. Eu vou grifar em verde. Está no artigo 107, pessoal? 107, inciso 5.
Olha lá o artigo 107. O artigo 107 ele fala em extinção da punibilidade. A gente vai usar muito esse artigo porque ele é como se fosse a casa das causas de extinção da punibilidade da parte geral, ou seja, são as principais. Você vai ter lá várias. Vou para o artigo inciso 5. E o artigo 107, inciso 5, em verde, renúncia, queixa. Renúncia, queixa. Tá lá? Renúncia, queixa em verde? Grifa em verde, perdão. Perdão. Foca agora comigo, pessoal, por favor. A renúncia precisa ser aceita, sim ou não? Não. Agora, ele tem que ser aceito para extinguir a punibilidade? Tem. E o código fala isso? Olha o que o código fala. Renúncia não fala nada de aceito ou não, né? Renunciou, produziu efeito, não produziu? Agora lá o perdão. O perdão também vai extinguir a punibilidade. O perdão o quê? Aceito. Por que aceito? Porque ele é o quê? Bilateral. Então você vai pegar agora moranguinho. Merece moranguinho, não merece? E vai grifar a palavra o quê? Aceito. Aceito. Tem outro detalhe que você grifaria nesse código? É que se eu grifar mais coisa, vai estar todo grifado, né? Mas tem uma outra menção. Que tanto perdão como queixa, perdão e renúncia, só se aplica para crime de ação penal o quê? Privada, que é o finalzinho do artigo. Mas não vou grifar, porque no dia você vai ler o artigo, né? Você não vai ler só o que está grifado, né? Você vai ler na íntegra, que é aquilo que é o mais importante. Ok? Então, o parágrafo mesmo, ele fala só em ação penal privada. Vamos continuar, pessoal. Na sequência, a próxima situação que pode ensejar para nós ali uma cobrança é que tanto a renúncia como o perdão podem ser na forma expressa ou tácita. Tanto na forma expressa como tácita. Aí você fala, puxa, professor, tudo bem, muito legal falar que pode ser na forma expressa ou tácita, mas assim, fala sério, o que significa? O que é a forma expressa? Expressa é fácil, né? Expressamente estou te perdoando aqui, expressamente estou renunciando, é fácil, né? Expresso, não tem que explicar o que é expresso. O problema é o tácito. O que é tácito? Pessoal, o tácito é o típico caso em que, e já foi cobrado no exame de ordem, você tem a sua honra ofendida pelo ABIN, ou melhor, Cláudia Silvana. Cláudia Silvana sempre me ofende, mas eu sempre convido ela para ir para minha casa. E quando eu convido ela para minha casa, eu estou na festa e coloco ela lá no Facebook, né? Eu e ela abraçados. Pessoal, eu não estou renunciando expressamente, mas você concorda comigo, pessoal, que quem quer processar o outro não convida para um jantar? Alguém já teve sua honra ofendida aqui, sim ou não? Pô, colega, você sente sempre aqui na frente, porque tudo que eu estou falando você faz. E você contratou algum advogado? Por quê? Porque não doeu na tua alma. Porque se doesse realmente na tua alma, você contrataria um advogado, porque você ia querer que a outra parte queimasse no fogo do inferno. Não importa, quando dói, dói na alma. E você contrataria um advogado, porque você ia querer que o cara queimasse no fogo do inferno. Se você pega e convida ele para um jantar depois, isso é incompatível com queimar no fogo do inferno. Concorda comigo? Então você teria o quê? Uma renúncia, um perdão tácito. Ah, professor, mas esse negócio de fogo do inferno, eu não vou colocar isso no dia da prova, né? Porque achar renúncia quando você tem fogo do inferno. Não vai dar certo isso, né? Aonde está escrito isso? Vamos lá pegar comigo, por favor, o artigo 104. Olha lá o artigo 104. Vamos lá o artigo 104. Pessoal, começa já a se acostumar, quando você abre um artigo,
Não leia só o caput, leia o que está em cima dele. Olha o que está em cima dele. Renúncia expressa ou tácita. Tá vendo? Às vezes ele já te explica também o que está no artigo. Artigo 104. Parágrafo único que mais importa. Importa a renúncia tácita ao direito de queixa a prática de ato incompatível com a vontade de exercê-lo. Convidar o cara para o jantar é incompatível com a vontade de exercer o direito de queixa. Então você vai falar comigo, por favor, em amarelinho, ok? Coloca lá comigo, renúncia tácita, ato incompatível. Beleza, pessoal? Tranquilo até agora? Agora vai no artigo 106, por favor. O 106 no parágrafo 1º. Parágrafo 1º no artigo 106. Grifa comigo, perdão tácito. Perdão tácito, nem você já tem a explicação, nem vou grifar, ok? Perdão tácito também é quando você pega e pratica um ato incompatível com a vontade de prosseguir no processo. Ok? Beleza? Tranquilo até agora, pessoal? Fechou? Para poder finalizar com vocês, a última característica para nós extremamente importante, ok? É que quando você fala em perdão e renúncia, quando concedido a um, se estende a todos. Ok? Então vamos imaginar, vou colocar aqui no ladinho, vamos imaginar que você teve a sua honra ofendida por 3 pessoas, A, B e C. Vamos imaginar que você propôs a queixa-crime. Se eu já propus a queixa-crime, a questão está tratando de renúncia ou perdão? Perdão. Ok? Eu já propus uma queixa-crime contra A, propus contra B e propus contra C. Coloquei todo mundo, até porque o princípio da indivisibilidade, a gente vai estudar isso ainda hoje. Ação penal privada ou é contra todos ou é contra nenhum. Tem que colocar todo mundo. Até porque se você deixasse um de fora, você estaria renunciando em relação a ele. E se eu renuncio em relação a um, a renúncia alcançaria a todos. Não entendi. Presta atenção agora do perdão que você vai entender. Eu propus a queixa contra todos, mas aí eu vejo que, puxa, cara, o A aqui é meu chefe. Ah, cara, tá aí, você está perdoado. Perdoei. Perdoei A, perdoei B. Agora o C eu quero ir até o final. A ação é contra todos ou contra nenhum. Se eu perdoei um, esse perdão vai o quê? Se estender a todos. A mesma coisa em relação à renúncia. Se eu renuncio e não te coloco na ação penal, eu estou te renunciando. Se eu estou renunciando, essa renúncia atinge o quê? A todos. Aonde está escrito isso? Veja lá o artigo 106, por favor. Parágrafo, artigo 106, inciso 2. Desculpa, pessoal, inciso 1º. Tá? Pô, agora perdi a confiança em você. Ou inciso 1, inciso 2. Pô. Inciso 1º, olha lá. Concedida, tá lá no 106, inciso 1º. Concedida a qualquer dos querelados. O que é querelados, pessoal? Querelado é contra quem você propõe a queixa-crime. Então, ao invés de falar em acusados, você pode falar acusados ou querelados. Querelados é porque o crime é privado, ok? Então, concedido a qualquer um dos querelados, ou seja, acusados, a todos o quê? Aproveita. Então, coloca lá comigo em amarelo, concedido qualquer querelado, em amarelo, concedido qualquer querelado, moranguinho, todos aproveita. Ok? Em moranguinho, todos aproveita. Professor, tudo bem, mas isso aí só em relação ao perdão, em relação à renúncia. 49 do CPP. Último artigo que eu vou grifar com você agora.
49 do CPP, vai lá, por favor, pessoal, vamos lá. Professor, aqui já está na hora do intervalo, pô. Marquei com o pessoal lá em cima. Vamos lá, vamos finalizar isso. Pô, você vai chegar lá em cima e o cara vai falar, e aí? Já sabe qual que é o artigo da perempção? Vai ficar feio, não vai? Ok? Então vamos lá, pessoal, gás, olha lá, vamos lá. Vá no 49, por favor. 49 do CPP, tá lá? Página 545, que está com código igual ao meu, 545. A renúncia ao exercício da queixa em relação a um dos autores, a todos se estenderá. Não é isso que a gente está falando? É ou não é? Então coloca lá comigo, renúncia um dos autores, coloca isso em amarelo, renúncia um dos autores, em amarelo, renúncia um dos autores, moranguinho, todos se estenderá. Beleza, pessoal? E para terminar esse tópico, porque esse tópico eram 3 institutos, né? Era renúncia, perdão e perempção. Vou falar rapidamente com vocês aqui, até porque a perempção ela está totalmente disciplinada no código e você chegaria com uma certa facilidade, porque bastaria você fazer o quê? Você abrir o índice remissivo e procurar a palavra perempção. Mas vamos abrir com vocês o artigo 60 do CPP. E vamos falar um pouquinho rápido com você, prometo que não vamos nos alongar aqui muito, da perempção. O que é importante em relação à perempção? A perempção, pessoal, a perempção, ela só se aplica para crime de ação penal privada exclusiva. Ela também provoca a extinção da punibilidade. Prova disso é que a perempção também está no artigo 107. Lembra do artigo 107, que é a casa das causas extintivas de punibilidade? Lembra lá comigo? Então, vamos lá comigo o artigo 107, vamos achar. Porque se a gente acha o artigo 107, ele já vai nos trazer toda a disciplina legal da perempção. Então, vou lá no artigo 107 agora. E o inciso 4. O inciso 4, eu vou grifar em verde a palavra perempção. 107, inciso 4. 107, inciso 4. Então aqui, ó, 107, inciso 4. Que fala na extinção. Não está lá, pessoal, a palavra perempção? Tá ou não tá? Tá lá. E olha que esse inciso 4 é o mais utilizado na prova. Porque antes da palavra perempção tem os 2 mais cobrados, que é qual, pessoal? Decadência e é tão importante decadência e prescrição que, se você me permitir, eu já quero grifar eles em moranguinho. Pode ser? Eu sei que não tem nada a ver com a matéria agora, mas assim, para já deixar, sabe? Vai que eu morro amanhã, né, já tem que estar grifado isso aqui. Então, grifa em moranguinho comigo, por favor, a palavra prescrição e decadência, porque, meu amigo, isso cai muito, tanto é que caiu na prova passada. Né? E eu fico tranquilo. Os alunos que tiveram aula conosco, eu não estava aqui no presencial, mas eu estava no online, isso foi muito dado, foi dado bastante em sala de aula. Aliás, se você pega as provas da OAB na segunda fase e compara com nossos cadernos, pessoal de anotação, eu nunca vi até hoje, falo isso com total humildade, até porque eu não tenho a menor vergonha de falar que eu tenho aluno de repescagem. Eu vejo muito professor preparatório falar assim, a gente tem sempre 100% de aprovação. Engraçado, né? Então como que eles vêm estudar com a gente depois? O pessoal parece assim, eu quero falar que é 100%, mas não tem 100%. Raramente, a gente já atingiu 100%, muito, mas a realidade mudou muito do exame. E uma coisa que eu me orgulho é que as pessoas da repescagem, elas voltam a fazer exame, preparação conosco. Então você que está na repescagem, cara, saiba que eu fico muito feliz de você estar aqui, não por não ter dado certo. Isso eu fico triste, porque eu acompanhei todo o teu esforço. Mas eu fico honrado de ter o teu voto de confiança novamente, porque no fundo, a gente sabe que o trabalho foi feito. Então, pessoal, a matéria que
é dada, ela é cobrada. Por isso que assistir a aula é algo imprescindível. E é cansativo às vezes, né? É cansativo, mas é na guerra. É no suor mesmo. Você grifou prescrição em decadência e perempção. Só que lá embaixo tem um monte de artigo, não tem? Vamos fazer o seguinte, vamos grifar em verde, porque lá no inciso, veja a lógica da cor. O inciso 4, né? O inciso 4 tem duas cores, vermelha e verde. Eu vou grifar a palavra, o artigo 60, perempção em verde. Ok? 60 do CPP em verde. Então o próprio artigo 107 me leva para o 60. Quem está com outro código não tem importância. Você coloca embaixo do 107, inciso 4, o 60 do CPP. Resolve a vida. E pessoal, vou simplificar para vocês o que é perempção. Como a perempção só acontece no crime privado, imagina que o interesse é teu. O interesse é privado. E se você começa a avacalhar com o processo, você vai perder o processo, cara. O Estado não pode ficar refém de você. Então todas as hipóteses de perempção são verdadeiras negligências no processo. O cara está cagando e andando com o processo. Você está cagando e andando com o processo? Então faz o seguinte, vai extinguir a punibilidade, ponto final. E não é igual ao civil, nem sei se é assim. Vocês manjam mais civil do que eu. Mas lá no civil acho que você pode novamente propor, eu não sei. Aqui não tem. Perempção acabou, meu amigo. Ah, mas não tem? Ah, meu amigo. Acabou. Toco. Fatality. Negligência no processo. O cara não está nem aí. Então, se você pega o artigo 60, ele vai te trazer todas as hipóteses legais que, quando você não está nem aí, vai extinguir a punibilidade. Lembra a extinção da punibilidade? É a mesma coisa que prescrição. Acaba. Não importa se você praticou o crime ou não. Acaba. É a melhor coisa para um advogado criminalista é uma extinção da punibilidade. Porque você não entra nem no mérito para falar se o cara é inocente ou culpado. Não, acabou. E olha lá que o artigo 60 fala. Vamos lá, estamos quase acabando. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considera-se a peremptação. Grifa em amarelo. Perempta. Perempta. Agora vamos colocar em verde. Perempta é o termo, artigo 60 do CPP. Pessoal, geralmente, sempre quando eu vou abrir um artigo, ele vai estar aqui sempre comigo aqui. Ok? 60 do CPP. Você vai grifar em amarelo, perempta. Só que o artigo 60 caput, ele me traz uma mensagem importante, que é o quê? Só se faz perempção quando for crime o quê? Ação penal privada. A subsidiária não pode. Porque se você começar a ter negligência na subsidiária, o MP o quê? Ele retoma para ele a ação. Então a perempção para extinguir a punibilidade é só quando for ação penal privada exclusiva. Então você vai grifar lá comigo em verde, lá no caput do artigo 60, somente queixa. Somente queixa. O que já exclui a subsidiária, né? Porque a subsidiária não é somente queixa, pode ser queixa ou denúncia. Né? O crime poderia ser tanto denúncia, se o MP for fazer a denúncia, ou uma queixa. Ok? Agora vamos lá. O inciso primeiro, eu vou grifar só os mais importantes com vocês. Ok? Quando iniciada, o querente deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. Então, eu queria falar comigo, deixar andamento 30 dias. Só vou grifar, no dia não tem que decorar isso, ok? Não vá decorar. Está proibido de decorar isso daí. Não é gostoso escutar isso, está proibido de decorar, né? Não vai decorar, vai esquecer amanhã. Não perca tempo com isso, ok? Você vai ler. Primeiro caso, 30 dias. O cara chama você para o processo, você fica lá 30 dias cagando, não, tá nem aí. Vai perempção, tá nem aí, acabou. O inciso 2 é mais triste, pessoal. O cara faleceu. Mas ele faleceu, mas ele tem o CAD, cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Mas daí, os representantes também não estão nem aí. Se eles não estão nem aí, porque eles não querem assumir o processo, perempção neles. Só que, pessoal, daí 30 dias é pouco, né? Porque o cara morreu, você tem que comprar caixão, você tem que ir atrás de todo o funeral, você tem que ganhar um tempinho a mais. Fica quanto? 60. Então, eu queria falar comigo também em amarelo. Falecendo
60 dias. Ok? Falecer 60 dias. No dia é óbvio que você vai ler o que é falecer 60 dias, né? Alguém vai ter que tomar o processo. E nós fechamos aqui com o inciso terceiro, que esse, na minha opinião, ele é o mais fácil de ser cobrado, já vi ser cobrado. Quando o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo, mas principalmente deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais. Não entendi. Não entendeu? Não expliquei. Calma. Primeira hipótese. Grifa deixar de comparecer. Sem motivo, né, pessoal? O cara não compareceu, está na UTI. Daí não vai perempção. O cara não está cagando e andando. O cara estava doente. Então deixou de comparecer sem motivo. Agora, a segunda hipótese, nós vamos estudar isso. Aliás, quem vai estudar a parte do procedimento é o professor Michel com vocês. A nossa peça de alegação final, que é lá no final, obrigatoriamente a pessoa tem que pedir a condenação. Porque se ela não pede a condenação da outra parte, você faz uma queixa-crime, propõe a queixa-crime, daí chega no final, você esqueceu de pedir a condenação da outra parte. Pô, você tá nem aí, cara, você tá negligente no processo, hein? Perempção. Então imagina se você vai fazer uma defesa, uma alegação final, ok? Em defesa do teu cliente, numa ação penal privada, e você vê que a outra parte terminou a alegação final e não pediu a condenação. Primeira coisa que você vai pedir o quê? Perempção. Por quê? Porque lá no inciso terceiro, segunda parte, ok? Eu vou grifar com você em moranguinho. Deixar pedido alegação final. Em moranguinho, deixar pedido alegação final. Deixar pedido alegação final. Beleza, pessoal? Tranquilo com vocês? Próximo item do teu caderno, e eu não vou começar, só quero numerar. Próximo item, então o primeiro item foi o quê? Espécies de ação penal. Item 2 foram renúncia, perdão e perempção. Próximo item, coloca lá comigo, conteúdo. Conteúdo da ação penal. Nos vemos depois do intervalo, ou seja, 9 horas e 5 minutos. Até mais.